Senhor. Para todo sempre seja glorificado e exaltado o nome do nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Deus está nos concedendo. Cumprimento os irmãos internautas também. Deus abençoe a todos, perto, longe, onde os irmãos estiverem, em nome de Jesus. Convido os irmãos para iniciarmos o nosso culto cantando ao Senhor o hino 412. Estendemos um pouquinho mais na oração, porque domingo nós temos a ceia do Senhor e nos nossos cultos estendemos um pouco mais na oração. 412 da harpa cristã, louvando e bendizendo ao nosso Salvador Jesus com alegria. Glória a Deus. Glória ao Salvador divino, nosso guia e redentor. Glória seja ao Deus trino, aleluia ao Deus de amor. Jesus Cristo, bem amado, poderoso Salvador. Ele é, ontem é hoje, será sempre o Deus de amor. Alegrar-se todos devem pela grande salvação. Honra e glória a Deus elevem, pois nos dá seu galardão. Jesus Cristo, bem amado, poderoso Salvador. Ele é, ontem é hoje, será sempre o Deus de amor. Adorai a Deus com canto, Ele é compassivo e bom. Ó Divino Espírito Santo, desça sobre nós seu dom. Jesus Cristo, bem amado, poderoso Salvador. Ele é, ontem é hoje, será sempre o Deus de amor. Ao teu nome seja glória, ó bendito e bom Senhor. Tu nos guias pra vitória, aleluia ao Redentor. Jesus Cristo, bem amado, poderoso Salvador. Ele é, ontem é hoje, será sempre o Deus de amor. Oh, que maravilha poder louvar e engrandecer ao nosso Deus. Pastor Donizete, você pode cantar aqui mais uma vez? Glória a Deus. Depois o irmão Ageu, eu vi ele aí. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Bom é estarmos aqui, né? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 577 da nossa harpa cristã. Amém? Em fervente oração
Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer. Deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, o hino de número 18 da harpa.
Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E vamos ler, para nossa alegria e meditação, a partir do versículo 16, e lendo também o versículo 1 do capítulo 7. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 16, 17, 18, e o capítulo 7, versículo 1. Assim lemos a palavra de Deus. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor,
e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Graças a Deus. Se digne o Senhor receber a leitura da sua bendita e preciosa palavra. Amados, teríamos algum pedido de oração para apresentarmos ao Senhor nesta noite? E confiança, meus amados, há também? Vamos em pé nesta confiança orar ao Senhor, apresentando os nossos pedidos, clamores e rogos ao nosso Deus, orando pelos irmãos que não puderam vir, para o Senhor guardá-los de todo mal deste tempo presente. Pastor Onofre orando aqui conosco. A paz do Senhor para a igreja. Senhor nosso Deus, ó nosso Pai. Papai amado, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Senhor, para nos louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor, nessa noite, Senhor. Ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir o Teu ensinamento, Senhor, falar conosco para nós, Senhor, aprender, Senhor, o que fala na Tua palavra, Senhor. Ó, meu Pai, abençoa-nos, Senhor, cada um do Teu povo. A Tua igreja, Senhor, que aqueles que estão aqui, Senhor, venha abençoar, ó Pai, cada Teus filhos, que recebe, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó, Papai amado, abençoa aqueles que não vieram até agora, Senhor, mas proteja eles nas estradas, no veículo, Senhor, guarda eles, Senhor. Ó, em nome de Jesus, abençoando, Papai amado, aqueles também, Senhor, que estão nos trabalhos, nas empresas, Senhor, Jesus querido, aguardando, Senhor, os Teus filhos que estão nos trabalhos, ó, Senhor, o turno da noite, Senhor, guarda, Senhor, Jesus querido, e livra de todo mal, Senhor, Jesus querido, em nome de Jesus, abençoando, Papai amado, aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó, Senhor Jesus querido, seja em casa, seja nos hospital, as crianças, Senhor, abençoando, Papai amado, ó, Senhor, estenda a Tua mão santa, ali naqueles leitos, Senhor, repreenda todo mal, Senhor, em nome de Jesus, seja adulto, seja criança, a Tua serva, Senhor, ó, Senhor, em nome de Jesus, para todos sempre, ó Pai, repreenda todo mal. Ó Senhor Jesus querido, abençoa também, ó Pai, aquele que estou, Senhor, aquele que está no lado do outro lado, e vai ouvir a Tua palavra, o ensinamento, Senhor, nessa noite, ó Pai, fala nos corações, Senhor, daquele, Senhor, que não é salvo ainda, ó Pai, ó Senhor Jesus querido, e que ele possa tocar no coração a Tua palavra, Senhor, na palavra, Senhor, no coração dele, ó Pai, que possa, Senhor, nessa noite, arrepender, Senhor, dos pecados e vir para a Tua casa aceitar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, amados, as irmãs vão lá adorar a Jesus cantando. Bendito seja o Teu nome precioso. Glória a Jesus. Jesus é santo e é digno de toda honra e glória para sempre. Glória a Deus. Recebe, Senhor, a adoração das irmãs. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
glorificado mais uma vez para todo sempre. Amados irmãos, se Jesus não voltar, como sempre nós dizemos aqui, nós teremos mais um final de semana chegando. E neste, especificamente, teremos na nossa Assembleia com os Obreiros, ao invés da Escola Bíblica Dominical, e teremos à noite, a partir das 18 horas, a nossa Assembleia das 9 às 11h30 da manhã. Temos a consagração das 7 às 8, das 9 às 11h30 a nossa Assembleia com os Obreiros e às 18 horas a ceia do Senhor. Todos nós estejamos aqui para participarmos de mais uma ceia do Senhor, já a 7ª ceia do ano. Já estamos no mês de julho e até aqui o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus, já nos encaminhando para mais um final de ano. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós chamamos a vossa atenção para a leitura do versículo 1 do capítulo 7 da 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, para trazer aos irmãos uma meditação bíblica baseado neste versículo, cujo tema purificando-se para aperfeiçoar a santificação. O texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Meus amados e queridos irmãos, em primeiro lugar, é preciso conhecer o contexto das promessas que o apóstolo Paulo está dizendo, porque temos tais promessas. E essas tais promessas, nós as encontramos nos versículos do capítulo 6, dos versículos 16 ao 18, que diz assim a palavra de Deus: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, as promessas: neles habitarei, promessas, e entre eles andarei, promessas, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, promessas de Deus. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, promessas. Mais uma vez no versículo 18, e eu serei para vós Pai, promessas, e vós sereis para mim filhos e filhas, promessas. E quem está dizendo? O Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Deus pelas promessas que o apóstolo Paulo disse, porque temos tais promessas. Notemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, antes de falar de purificação ou da purificação, ele lembra que temos promessas preciosas, dadas pelo nosso Deus. Deus disse: eu serei o seu Deus. Isso, irmãos, não tem nada melhor no mundo do que ter um Deus como nosso Deus. E ele diz: e eles serão o meu povo. Deus, irmãos, ao criar o homem, já no seu projeto de criação, ele estabeleceu o seu povo para ser diferente, um povo santo, um povo totalmente apartado, irmãos, das coisas vãs deste mundo. E por isso é que ele considera nestas promessas como pai do seu povo. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso.
E essas promessas, meus amados irmãos, elas falam claramente de intimidade com Deus. Elas nos falam de um relacionamento profundo com Deus, de um relacionamento exclusivo com Deus. Não são promessas materiais apenas, porque hoje em dia, irmãos, muitos buscam promessas materiais, casas, patrimônio, terreno, carro, emprego, etc. Mas essas promessas que Deus estabelece para nós, irmãos, são maneiras de dar a nós intimidade com Deus. Porque não existe nada melhor neste mundo do que você ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. Porque quando se tem comunhão com Deus, quando se tem intimidade com Deus, tudo o que se pede a Ele, em nome de Jesus, Ele nos dá. Glória a Deus. Não são promessas materiais apenas, Ele também nos dá promessas materiais. Mas, prioritariamente, Deus nos quer dar promessas espirituais. Promessas estas que revelam a nossa identidade. Nós temos um Pai. Não precisamos, irmãos, de uma cédula de identidade, ou agora esse novo documento, me parece que é o SIM, né? É um novo documento que a pessoa tem para dizer que tem um pai na terra, que tem uma mãe na terra, que tem uma nacionalidade, que tem uma naturalidade. Não. A nossa identidade é que nós temos um Pai, que somos filhos e filhas deste Deus, Pai, Senhor Todo-Poderoso, e que pertencemos a Ele. Isso para nós, irmãos, indubitavelmente é a melhor coisa que podemos ter nesta face da terra. Glória a Jesus. Logo, Paulo diz nos versículos 1 do capítulo 7, purifiquemo-nos, porque temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A santificação, irmãos, ela começa na consciência da pessoa que se identifica como filho ou filha de Deus. Nós somos filhos, não somos servos, nós somos um povo santo, não apenas frequentadores de templo. Sabe o que isso significa na nossa vida, irmãos? Ser filho de Deus. Eu estudando essa palavra, me caiu um pouco mais a ficha. Porque você ser filho do seu pai terreno é uma honra. Tem muitos pais que não merecem ser honrados. Mas a grande maioria dos pais terrenos, os filhos têm prazer, têm alegria, têm contentamento de dizer: este é o meu pai, de apresentá-lo. Eu particularmente tenho esta alegria, esse prazer de apresentar meu pai. Este ano ele completa 90 anos, no mês de dezembro. Tenho uma alegria, a história dele, a vida cristã que ele serve a Deus, o temor que ele tem para com Deus, então eu tenho muita alegria. Mas a minha maior alegria, o meu maior prazer é ser filho de Deus. Isso, irmãos, não tem nesta terra nada, absolutamente nada que se compare a essa paternidade que nós temos, que não fomos nós que escolhemos, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez filhos e filhas dEle. Então, por isso, irmãos, valorizemos isto, valorizemos ser chamado de povo de Deus. Triste para aqueles que são chamados filhos do diabo, candidatos ao inferno, candidatos ao lago que arde com fogo e enxofre. Triste, mas nós não, nós temos uma alegria, que muitas vezes a gente não para valorizar. Não para. A gente deixa assim, parece que meio no vago.
ser chamado filho de Deus, ser conhecido como povo de Deus. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Ao observar esse versículo 1 do capítulo 7, nós vemos que há uma ordem aqui de purificação. A primeira diz aqui: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Esse espírito, note que está com E minúsculo, que é o espírito do homem, porque o Espírito Santo não precisa de se purificar. Então é o espírito do homem que precisa desta purificação. A imundícia da carne, irmãos, para aqueles que não sabem, refere-se a pecados visíveis, pecados comportamentais, como imoralidade, vícios, práticas externas que contaminam o corpo. São esses os pecados que são comparados com a imundícia da carne. Está lá, registrada na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. Os irmãos, se quiserem, podem acompanhar mais uma vez para refletir o que são essas imundícias da carne. Paulo cita lá: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele começa lá numa galeria: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto são as imundícias da carne. E as imundícias do espírito, pastor Rubem, são os pecados internos, tais como o orgulho, a inveja, a amargura, a incredulidade, as motivações impuras previstas, inclusive lá na Epístola Anônima aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Leia lá, por favor. Alguém aí, leia lá essas imundícias do Espírito, por gentileza. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Contaminem. Olha isso, irmãos. São as imundícias do espírito, pecados internos, né? Pessoas que guardam rancor, raiz de amargura, e isso está privando muitas pessoas da graça de Deus. Já não tem mais a unção, não tem mais o poder, não tem mais a graça. E isso vem brotando, irmãos, na vida da pessoa, promovendo perturbações. E aí desencadeia, vem orgulho, vem inveja, vem amargura, vem incredulidade, vem motivações impuras. É coisa nojenta, irmãos, coisa nojenta. Aí o apóstolo Tiago, ele nos chama ao arrependimento. Veja lá Tiago, capítulo 4, versículo 8. Glória a Jesus. Olha isso, irmãos, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí tem que fazer uma coisa: limpar as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. E aqui, irmãos, hoje, essa linguagem duplo ânimo aqui, está sendo muito usada como dupla personalidade. Pessoas que de manhã é de um jeito, de tarde é outra. Se senta de um jeito, se levanta com outro jeito. Duplo ânimo, purificai o coração. Notem que o apóstolo Paulo, ele usa aqui purifiquemo-nos, mostrando que é uma ação ativa e não passiva. É uma ação que nós precisamos fazer. Na verdade, Deus nos santifica, mas nós precisamos cooperar com Ele fazendo a nossa parte. Por isso que Paulo diz: purifiquemo-nos, limpai as mãos. Esse ato é nosso. Limpar o coração, limpar a vida, purificando
esse trabalho é nosso. Quer um exemplo bíblico? Vai para Isaías, capítulo 6, conhecidíssimo. Capítulo 6, do versículo 5 ao 7. Leia, por favor. O profeta, quando ele viu a glória de Deus, olha o que ele fez. Ele reconhece a sua impureza e ele clama ao Senhor. Deus nos santifica, mas também precisamos fazer a nossa parte. Aí eu repito Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Agora faz a tua parte. Limpa as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Ao observar, queridos irmãos, esse versículo 1 do capítulo 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, verificamos que há uma ordem, sim, de purificação. A primeira nós já citamos aqui, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. E a segunda é aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, se a santificação, irmão, já é algo santo, agora é recomendação paulina para aperfeiçoar essa santificação. E isso, irmãos, no temor de Deus. Muitos, infelizmente, já perderam o temor de Deus, não vão saber fazer isso. Porque a santificação, irmãos, é um processo contínuo de nos tornarmos muito mais parecidos com Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, nos santificarmos, promovermos a santificação, aperfeiçoando-a no temor de Deus, nós vamos nos identificando mais com Cristo. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Você vê Cristo, irmãos, xingando, brigando, discutindo? Não. Você vê Cristo, irmãos, manso e humilde. E Ele diz, aprendei de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Veja primeiro aos Tessalonicenses 4:3, por favor. Pode ser a primeira parte. Pronto. É a vontade de quem? De Deus. O que é a vontade de Deus? A nossa santificação. Santificar aqui, irmãos, é aperfeiçoar, que significa avançar naquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Se hoje nós promovemos, irmãos, um comportamento que agradou ao Senhor, não podemos parar no que nós promovemos hoje, porque a santificação é um processo contínuo. Todo instante da nossa vida temos que trabalhar isso para agradar ao Senhor. Independentemente de estarmos na igreja, independentemente de estar na frente do pastor, do ministério, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, independentemente, estamos diante de Deus. E quem está diante de Deus deve promover isto, avançando em agradá-lo, crescendo espiritualmente, amadurecendo na vida cristã, fazendo com que Deus se agrade de nossa santificação. Não é um ato único, irmãos, mas é uma caminhada diária, contínua. Cada instante da nossa vida. É no seu banho, é no seu trabalho, é no seu estudo, é no seu lazer. Em qualquer momento, você não está só, você está diante de Deus. Procure santificar-se, agradando a Deus e fazendo isso no temor dEle.
O temor aqui, amados, não é medo de Deus, como muita gente prega por aí. Fica com medo e por isso fala, não vou fazer nada de errado, porque eu estou com medo da mão de Deus pesar. Certo? Ontem, eu não me lembro quem me mandou um vídeo de um milionário que chamou um garoto e falou para ele assim, joga esse lanche no lixo e eu te dou R$300. Ele disse, não. Eu não quero R$300. Não, vai lá e joga esse lanche num isoporzinho, lanche limpinho, um lanche pronto para se comer. Ele falou assim, joga no lixo que eu te dou R$300. Ele disse, não. Mas por que não? Porque é pecado. Eu falei, meu Deus, um garoto, acho que 9 anos, chama-se Daniel. 9 anos o garoto. Ele reconhece que jogar comida fora é pecado. E muitos hoje, irmãos, crentes já antigos, não reconhecem isso. Se fosse outro, pegava os R$300. Ele disse não. E por fim falou para ele assim, por que você não joga? Ele falou assim, porque minha mãe me ensinou que não se joga comida fora. Eu aumento, eu te dou, acho que ele falou R$900. Eu aumento para R$900. Ele falou assim, não, eu não jogo lixo, no lixo. E por que você está na rua? Estou vendendo, ele está vendendo lá um objeto lá, para ajudar a comprar uma máquina de costura para a mãe. Aí foi que comoveu o milionário, nesse vídeo, não sei se de fato é milionário, que ele falou assim, eu vou dar a máquina para sua mãe. E ele falou assim, eu não estou acreditando. O garoto falou assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Aí ele deu mais R$1.000 para o menino, porque o menino não jogou o lanche no lixo, e comprou a máquina para a mãe daquele garoto que precisava de uma máquina de costura. E eu fiquei observando, quantos crentes, irmãos, não temem a Deus assim. Não temem a Deus. E o crente que preza pela sua vida com Deus, pela sua vida santa, irrepreensível, ele deve fazer isso no temor de Deus, em quaisquer momento, irmãos. Nós estamos rodeados, a Bíblia diz, diante de uma grande nuvem de testemunhas. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. O próprio Deus, na sua onipresença, Ele está conosco e nos monitorando. Então aqui, amados, nós não temos que ter medo de Deus. Temos que ter reverência. Temos que ter respeito profundo pela santidade e pela grandeza de Deus. E aqui vai um alerta, irmãos. Eu vejo pessoas que se levantam 3, 4 vezes no culto para ir ao banheiro, para ir tomar água, ou para fazer não sei o quê, para tomar um ar lá fora. Cadê o respeito, o temor, a reverência a Deus? Cadê? Não se contenta, não se firma no banco, sabe? Tem que sair, tem que dar um jeito, tem que... Pelo amor de Deus, irmão, você está na casa de Deus, promova a sua vida santa com Deus, demonstre a Deus a sua reverência na hora do culto. Eu vi um certo pregador dizer que quando a pessoa sai, principalmente na hora da palavra, é um demônio que tira ele da igreja. Certo pregador disse isso, é um demônio que tira a pessoa para ele não ouvir a palavra de Deus. Cuidado, cuidado, é um momento que você pode ser grandemente abençoado por Deus pela ministração da palavra. Porque a palavra de Deus nos edifica, nos exorta e nos consola. E pode ser que naquele dia, aquilo que você vem pedindo há anos ao Senhor, e você parou para reverentemente, respeitando a palavra, a ministração da palavra, não é porque é o pastor, porque é o pregador, não, qualquer um que trouxer a palavra de Deus, qualquer um que diga somente um versículo da palavra de Deus, ele está na autoridade de Deus. Tema a Deus, respeite o momento em que Deus está sendo falado na sua palavra. Isso é demonstração, irmãos, de uma vida santa e crescer nisto, no santo temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10, veja o que está escrito lá.
Deus abençoe os irmãos que estão online conosco, viu? Obrigado pelo carinho dos irmãos que estarem aqui conosco. São bastante irmãos. Provérbios 9 e 10. Outro já deixa a Bíblia no Salmo 111, versículo 10. Por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência dos santos a prudência. Note, o temor do Senhor não é medo do Senhor. É o temor do Senhor, é a reverência, o respeito profundo pela santidade e pela grandeza do nosso Deus. É o princípio da sabedoria. Que maravilha. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus, uma repetição praticamente de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Portanto, meus amados, a santidade não é apenas evitar o pecado, mas é buscar agradar a Deus em todos os sentidos da vida. Não é só abster-se de pecar, mas é promover agradar a Deus com louvor, com oração, com meditação, promovendo uma boa e sincera amizade com os irmãos, promovendo, irmãos, bons relacionamentos com os amigos, para que o seu testemunho fale mais forte do que uma mensagem que eventualmente você vai trazer para eles. Porque tem pessoas, irmãos, que aqui na igreja ele consegue conquistar uma amizade, ainda que pequena, mas é um inimigo lá na empresa. É um inimigo na escola, ninguém gosta dele. Ele é uma pessoa totalmente esquisita, não se relaciona com ninguém, não faz boas amizades. Ora, Jesus comia com pecadores e publicanos. Jesus não tinha, irmãos, nenhum tipo de problema de se relacionar com quem quer que seja. Ele amava as pessoas. Ele usava de misericórdia para com as pessoas, de compaixão para com as pessoas. E se nós estamos aqui promovendo, irmãos, agradar a Deus, para sermos o mais próximo de Cristo, precisamos cultivar isto, angariar isto, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não é só evitar o pecado, isso já é obrigação nossa. Evite o pecado, mas busque agradar a Deus em todas as coisas da sua vida. Colossenses 3 e 23, por favor. Colossenses 3 e 23, veja o que está escrito lá. Glória a teu nome, Jesus. Já encontrou? Olha isso, irmãos. E tudo quanto fizerdes, fazei-o como? De todo o coração. De todo o coração. Como ao Senhor e não aos homens. Eu vi na quarta-feira aqui uma atitude linda. Eu precisava colocar aqui o tablado, nós tivemos o batismo domingo. E eu só fiz um comentáriozinho, irmão, vamos cobrir aqui o tablado. Juntou os homens praticamente todos que estavam aqui na oração, no culto da oração. E olha, irmãos, que coisa linda ver as pessoas fazer, cada um querendo fazer algo. E não era porque o pastor pediu, não era para agradar o pastor, não era para agradar, era para agradar a Deus. Às vezes, irmãos, nós perdemos a bênção. Tem um monte de homem lá, não vou lá não. Tem um monte de mulher lá na cozinha, não vou lá ajudar não. Quer dizer, esse tipo de atitude não é uma atitude cristã. A atitude cristã é de cooperar, é de ir para cima, é de estar junto, é de fazer de todo o coração. Não para agradar os homens, mas agradar a Deus. E quando fazemos isso, irmãos, nós estamos ganhando galardão. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, devemos avaliar diariamente todas as nossas motivações,
as nossas atitudes, verificando se estamos fazendo que o que estamos fazendo é para Deus. Se não estamos fazendo para Deus, irmãos, perdemos o nosso tempo. Se estamos pensando em agradar os homens, estamos perdendo tempo. Os homens não têm galardão para nos dar. Os homens não têm bênção para nos dar. Mas o nosso Deus é grandioso em nos abençoar. E Ele tem prazer de nos abençoar. Glórias ao nome do Senhor. Mas, pastor Rubem, qual seria então a motivação para a purificação citada pelo apóstolo Paulo nesse versículo 1 do capítulo 7 de 2 Coríntios? Veja como o apóstolo inicia o versículo. Veja lá. Ora, amados. Vocês percebem que o pastor Rubem gosta muito dessa expressão, amados? Quase todas as minhas ministrações eu inicio assim, amados, porque eu encontro esta expressão na Bíblia. Esta é a motivação, irmãos, para a nossa purificação. Ele inicia, ora, amados, pois que temos tais promessas. Aqui encontramos o amor e promessa junto. Notem que o apóstolo Paulo ele não usa um tom de condenação, mas ele usa um tom aqui de amor. O apóstolo Paulo ele chama a igreja de amados. Eu acho lindo quando alguém vem cumprimentar a igreja. E ele usa essa expressão, eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. E não é naquele tom grotesco, naquele tom fechado, parece que está meio emburrado, parece que está com raiva, chupou uma dúzia de limão. Não, é demonstração de amor. Quando você trata a igreja com essa demonstração, e foi como Paulo tratou a igreja, lá de Corinto, isso, irmãos, ele demonstrou a motivação para os crentes viverem a santificação, não por medo, não por punição, mas como resposta ao amor recebido e às promessas de Deus para com os crentes. Olha que mudança grande na vida de todos. A demonstração do amor promove essa santificação, não por pressão, não por fustigação, mas a pessoa, ele vai procurar fazer para agradar a Deus, no temor de Deus, tudo como resposta do amor que ele está recebendo. Eu cito alguns exemplos pessoais. Quando amamos alguém, irmãos, nós fazemos tudo para agradar aquela pessoa. Fazemos tudo para não decepcionar aquela pessoa. Verdade ou não é? O marido que ama a esposa, ele procura agradá-la. Ele procura fazer o que ela gosta. Ainda que ele se frustre, não seja gosto dele, mas ele procura agradar. A mulher da mesma forma, o filho, o pai, o pastor, a igreja, ele procura fazer com que a pessoa se sinta valorizada. Glória a Jesus. Da mesma forma, irmãos, quem entende o amor de Deus não se contenta em viver em pecados, em impurezas, porque ele ama a Deus. E ele sabe que se ele viver assim, ele está deixando de amar a Deus. Quem ama a Deus, procura trabalhar ao máximo da sua vida, para não entristecer. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, não entristeçais o Espírito Santo. Como resultado de uma vida purificada, irmãos, nós temos, em primeiro lugar, a nossa intimidade com Deus aumentada. Veja o que cita João no capítulo 14, versículo 21. Aliás, o Senhor Jesus foi quem citou, e João escreveu. João 14, 21.
Olha que lindo esse versículo. Já achou? E aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Da palavra. E os guarda. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Este é o que me ama. Hoje sabe-se muito música do mundo. Sabe-se muito nome de artistas. Inclusive pais colocando o nome de filhos ao nascer de nome de artistas. Artistas profanos, mundanos, satanistas, endemoniados. É um nome bonito. Não vai para a palavra, não vai para os mandamentos do Senhor. E Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, tem uma coisinha boa para falar para vocês. Será amado de meu Pai. E eu o amarei, aleluia, e me manifestarei a Ele, aleluia. Nas madrugadas, eu sou acordado, por vezes Ele falando, Rubem, está na hora de orar, aleluia. E eu acordo tão bem, porque Ele está se manifestando a mim. Ele está se manifestando àqueles que o amam. A nossa intimidade com Deus vai aumentando, irmãos. A gente vai ficando mais parecido com Jesus. Vai ficando mais... Porque é assim, quando você casa com uma mulher, você pode ver que ela... Você olha assim, aquela é a esposa do pastor Rubem. Ela parece com ele. A gente olha aqui para o pastor Marioto, olha para a irmã Tatiana, ela é a esposa do irmão. Parece. Né? Olha para a esposa de... Parece. Porque você vai andando junto, você vai amando, você vai convivendo e vai parecendo. Quem ama Jesus e anda com Ele, Ele se manifesta de uma maneira que você fica tão parecido com Ele, que até as pessoas te admiram. Olha para você e fala, por que você é diferente? Não é que você é diferente, é que você se parece com Ele. Aleluia. Ele se manifesta a você, e quando Ele se manifesta a você, tudo dá certo na sua vida. Na próxima sexta eu continuo com esse assunto, permitindo o Senhor, por causa do nosso horário. Adoremos ao Senhor com o hino 505. E enquanto isso, nós adoramos também ao Senhor com os nossos dons que trouxemos para o trabalho do nosso Deus. 505. Te louvamos, Senhor, te damos graças por Tua palavra, que nos edifica, nos exorta e nos consola. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por ministrar as nossas vidas com tanto amor, para que vivamos uma vida sóbria, pia diante do Senhor. Não nos deixe, Senhor, um só instante, e muito menos nos deixe errar, mas mantém-nos diante do Senhor, em santidade, em santificação, para podermos conhecer qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus
Só as palavras de Jesus infundem em mim valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror em que o perdido tem a paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, estou sendo informado que amanhã teremos aqui o encontrinho com os adolescentes e jovens e toda a igreja. Vai sair às 18 horas para um grande evangelismo. Serão escritas cartas da salvação e vai sair com os violões cantando e nas casas falando do amor de Jesus. Depois do evangelismo, às 19h30, aqui no templo, teremos um lanche e depois, às 20 horas, o ensaio para o nosso encontro geral. Venham e tragam mais um. Isto, maravilha, vai ser uma bênção, mais este encontrinho em nome do Senhor Jesus. Vamos em pé, irmãos, agradecer a Deus pela bênção do nosso culto, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agradeço a presença dos irmãos, dos internautas, irmãos que participaram aqui conosco. Deus vos abençoe no Senhor Jesus. Pastor Marioto, aqui por nós, meu filho, por favor. Querido Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Senhor, por essa riquíssima oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos para louvar e exaltar ao Teu santo e maravilhoso nome, Pai, ouvindo palavras eternas, Senhor meu Deus, que são trazidas diretamente do Teu trono, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardar a Tua palavra escondida em nossos corações, ó Pai, para não pecar contra Ti.
Senhor meu Deus, dá-nos um final de semana abençoado. Senhor meu Deus, abençoa os trabalhos que se seguirão. Senhor meu Deus, a Santa Ceia do Senhor, Pai, a reunião, a assembleia com os obreiros. Senhor meu Deus, que tudo venha a ser para a honra, para a glória e o louvor do Teu santo nome, Pai. Despede-nos agora em paz, de volta aos nossos lares, dando um dia, uma noite de descanso e um sono reparador, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem em cada vida, em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos, amém, Jesus. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Dê um abraço bem afetivo no seu irmão, desejando uma noite feliz e abençoada pelo Senhor. Amém.